Boa noite a todos, graças e paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de poder te servir. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, na minha família, na família de todos aqueles que estão participando dessa escola. Eu te dou graças porque o Senhor tem nos levado a cada vez mais um nível de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. O Senhor tem nos levado a viver coisas extraordinárias, a te conhecer de uma forma muito mais profunda. Que essa aula de hoje não possa ser diferente, Deus. Leva-nos, Deus, à dimensão do teu espírito. Leva-nos, Deus, à dimensão do que o Senhor quer que possamos, Senhor, aprender de ti. Que possamos cada vez mais criar uma mentalidade em querer descobrir os segredos do teu coração, descobrir quem tu és. Pai, em nome de Jesus, que dia após dia possamos ter a revelação verdadeira do Senhor para nós e que nessa aula não possa ser diferente. Que o Senhor venha se revelar a cada um de nós de uma forma muito mais profunda que ainda nós não compreendemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu tinha mencionado hoje mais cedo no grupo, e nesse grupo eu coloquei a respeito de que o que é a revelação progressiva, né? E vários começaram a falar que não sabem o que é a revelação progressiva. E no final eu acabei falando que, na verdade, é que vocês sabem o que é a revelação progressiva. Talvez não se atentaram, talvez em linkar o nome, né, ao assunto que se trata. Mas a verdade é que quando eu começar a explicar sobre revelação progressiva, você vai compreender exatamente o que é. Talvez é um nome que talvez você ouviu pela primeira vez, mas o assunto não, tá? O assunto eu tenho certeza que todos que estão na escola sabem o que é. Então, de fato, o que é revelação progressiva? A revelação progressiva, ela consiste no sentido de mostrar Deus passo a passo. É de uma forma que Deus ele não se expressa em sua totalidade, né, para a humanidade. Então, ele vai começando a mostrar por partes quem verdadeiramente ele é, tá? O que eu quero que vocês compreendam é que Deus, ele sempre, ele vai se revelando a cada um de nós na medida em que nós vamos adquirindo maturidade, também conhecimento e conseguimos olhar de uma forma ampla, tá? Todos os aspectos, características, atributos de Deus. Isso é revelação progressiva. Quando a gente olha no Velho Testamento, começando ali por Gênesis, a gente começa a ver que Deus ele começa a se manifestar ao povo aos poucos. Deus não mostra a sua totalidade, a sua plenitude, sua completude de uma só vez. Então começa através dos patriarcas, Deus começa a mostrar também o seu caráter, a sua personalidade através dos profetas, através dos juízes, e assim vai indo até chegar em Cristo. Isso é revelação progressiva, tá? É quando Deus ele começa a se revelar em vários aspectos. E é por isso que eu comecei a explicar para vocês que era importante também olhar a aula anterior, do qual nós falamos sobre números. Deus se expressa também sobre lugares, sobre nomes, tá? Então, Deus ele começa por partes, expressando quem verdadeiramente ele é, tá? Deu para compreender o que é a revelação progressiva? Quando você começar a olhar, quando você começa a olhar as escrituras, você começa a ver que existem textos que você consegue linkar e você fala assim, parece Jesus aqui. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começa a olhar Abraão e ele vai oferecer o seu dízimo a Melquisedeque. A gente sabe que Melquisedeque ele era o rei de Salém, só porque não mostra de onde ele vem e para onde ele vai. É como se ele não tivesse uma origem ali, não mostra de onde ele apareceu na palavra. Só parece que ele era o rei de Salém e Abraão tem um encontro com ele, oferece-lhe os dízimos, ceia com ele e de repente desaparece Melquisedeque. Só porque nós sabemos que ele é a tipologia de Cristo. Então a gente começa a ver Deus se revelando ao povo ali, já no Antigo Testamento. Isso é revelação
progressiva, tá? É onde a gente vai começando a ver Deus se manifestando, se revelando com o passar do tempo e também conforme a mentalidade e maturidade do povo para compreender verdadeiramente quem ele é, tá? Então, por isso eu falei que todos vocês sabiam, só não estavam linkando o nome ao assunto, tá? A revelação progressiva, ele é um dos assuntos dos temas, né, dos estudos de um curso de teologia. Então, para quem pretende estudar teologia, para quem gosta de teologia, e também creio que é muito importante que todos comecem também, de uma certa forma, a abrir o olhar para essa área de estudo, é uma das matérias que você vai estudar, tá? Revelação progressiva, que está ali dentro da teologia sistemática, tá? Também você vai quando você vai começar a olhar numa forma ampla sobre a Bíblia. Agora você talvez se pergunte assim, mas por que isso é importante numa escola ministerial? Porque se a gente não conhece verdadeiramente quem é Deus, como nós podemos servi-lo? Se nós não conhecemos verdadeiramente como ele se manifesta ou se manifestou ao longo dos tempos e como se manifestará, como nós poderemos servi-lo? Nós não conhecemos Deus em sua totalidade. Ninguém conhece Deus em sua totalidade. Então, Deus, à medida do tempo, ele vai se expressando a nós, à medida do tempo, ele vai se manifestando em áreas que a gente jamais imaginou, tá? Então, eu queria que vocês começassem a compreender sobre isso. Sobre esse tema de hoje, nós trataremos sobre tipologia bíblica. E nessa área de tipologia bíblica, nós iremos falar sobre figuras, formas, lugares, pessoas, do qual apontam para Cristo. Isso é tipologia. Imagina você, um objeto, fazendo sombra, e por mais que você não soubesse, não tivesse oculto esse objeto, pela sombra você identifica o que é. Tá? Por exemplo, minha mão tem a luz que está batendo sobre ela, e por mais que eu não estivesse olhando para a minha mão, eu estivesse olhando somente para a sombra, eu sei identificar que se trata a sombra de uma mão. Isso é uma tipologia. Você olha o Antigo Testamento e você vai vendo alguns aspectos que apontam para algo. E tudo isso aponta para Cristo, tá? Então, até aqui você conseguiu compreender? Fale algo aí. Vamos lá? Perfeito, então. Vamos lá. Caso você não tenha conseguido compreender, você pode estar falando e eu posso tentar encontrar de uma forma muito mais simples e elaborada de começar a também passar, tá? Mas, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Quando a gente for falar de tipologia é o que aponta algo que vai apontar para Cristo, tá? Mas eu queria que vocês começassem a entender conceitos de tipologia. Primeiro conceito é sobre tipo, tá? Nós iremos falar sobre dois conceitos de tipologia e um é tipo. E essa palavra está no grego, que se chama tupos, tá? Tipologia, nós vamos estar falando desses dois conceitos. O primeiro é tipo, que no grego é tupos. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, você vai abrir em Romanos 5:14, tá? Romanos 5:14, nós encontramos essa palavra tupos. Essa palavra tupos está escrito bem assim. Romanos 5:14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Onde está a palavra tupos? Prefiguração. Por quê? Porque tipo é isso. Vem do grego que quer dizer golpe para imprimir uma marca, figura formada a partir de um golpe, tá?
Então, o que acontece? Tupos é aquilo que vai expressar aquilo que há de vir, tá? A diferença entre o primeiro conceito e o segundo que eu vou te apresentar é que tupos, ele apresenta aquilo que há de vir. É como se fosse o rascunho da obra que virá. Então, necessariamente, quando você olhou Melquisedeque, ele é a tipologia, ele é o tipo. Ele não é Cristo, ele é a tipologia. Você olha para Melquisedeque e você começa a ver assim, é a representação de Cristo, simboliza Cristo. Por quê? Porque Abraão oferece dízimos a ele e ceia com ele. E nós sabemos na palavra que quem instituiu a ceia, Cristo, justamente, juntamente com os apóstolos, tá? E os seus discípulos. Então, aqui nós olhamos para algo que já aponta para Cristo. Não quer dizer que Melquisedeque era Cristo, era só simbologia. Isso é tupos. Versículo novamente aí. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir, tá? Tupos é isso. Tipo, tupos. Tipo pode ser uma figura, pessoa, ambiente, situação do Antigo Testamento que prefigura a pessoa e a obra de Cristo. Pode ser pessoa, pode ser um ambiente, pode ser um objeto, tudo que aponta para Cristo. Apóstolo, me fala outra tipologia, tipo, que aponta para Cristo no Antigo Testamento. Nós podemos falar de José. José, ele foi o filho mais amado. A palavra do Senhor declara que Jacó amava José mais do que os demais. Mais do que os demais. Então, José, ele era o filho amado, que foi vendido como escravo. Quando você olha Jesus, Jesus ele é vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata correspondia ao preço de um escravo. Então, Jesus vendido também como um escravo. Então, assim, você começa a apontar para ele. José, ele foi o libertador de um povo. Assim como Jesus, ele foi o libertador de um povo. Eu peguei um exemplo mais claro de Moisés. E a gente vai conseguir compreender melhor. Olha Moisés. Se você quiser anotar, anote aí. Moisés foi preservado na infância. Primeiro ponto. Moisés foi preservado na infância. Jesus também. Você lembra que quando Jesus nasce, tem um decreto de que todas as crianças daquele período deveriam morrer. Moisés também. Primeiro ponto aí. Estabelece uma ceia. Tanto Moisés quanto Jesus. Terceiro ponto. Jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés no Sinai. Jesus no deserto. Foi rejeitado pelo seu povo. Moisés rejeitado pelos seus. Jesus também rejeitado por Israel. Moisés foi reconhecido como um grande libertador. Recorde que após sair do Egito, se levanta o líder, e esse líder é Moisés, reconhecido como libertador. A mesma coisa, Jesus, o redentor de Israel. Foi visto após a sua morte. Moisés visto após a morte, Jesus também visto após a morte. Alimentou de uma forma sobrenatural pessoas famintas no meio de um deserto. A mesma coisa. Jesus, da mesma forma, alimentou uma multidão com pães e peixes de uma forma sobrenatural. Realizou diversos milagres. Jesus também. Tinha 70 pessoas próximas a ele, do qual o Espírito estava sobre ele, a unção que estava sobre ele foi impartida sobre esses 70. A mesma coisa sobre Jesus. Isso é tipo, é quando você olha algo e aponta para Cristo. Se a gente estivesse olhando
todos esses aspectos e eu não estivesse falando de Moisés, todos nós acharíamos que estaríamos falando de Jesus. Se eu perguntasse, quem foi preservado na infância? Quem jejuou 40 dias e 40 noites? Quem foi visto após a sua morte? Quem tinha 70 pessoas com unção e foi espalhado para julgar? Todo mundo falaria Jesus. Tudo e todos ligados a Cristo. Compreende? Então, isso é tipo, é a sombra daquilo que há de vir. A sombra daquilo que futuramente seria, apontaria para Cristo. O que mais a gente pode? Sim, sim. Existem inúmeras tipologias de tipo que aponta para Cristo. Recorde que quando o povo de Israel está dentro do Egito, a última praga era sobre o cordeiro imolado e o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais das portas. O sangue era o sangue do cordeiro imolado. Qual cordeiro que foi imolado? Sabe? Existem inúmeras. Olha uma só. Quando o povo de Israel peca e as serpentes começam a picar o povo, então levanta-se o Senhor e fala: levanta uma serpente, coloca ela erguida, uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Quem foi erguido? E todo aquele que olhasse para ele seria salvo, seria curado. Jesus. Então, quando você começa a olhar algo e você começa a apontar, a palavra do Senhor declara que o pecado entrou pelo primeiro Adão. Agora, o porquê o segundo Adão? O pecado entrou pelo primeiro Adão. Quem é o último Adão? Jesus. É aquele que restaurou. O primeiro Adão representava o homem de governo. O governo de Deus estava sobre ele. A pureza de Deus estava sobre ele. O amor de Deus estava sobre ele. Então, aponta para quem? Para Cristo. O último Adão. Então a gente começa a olhar e navegar durante toda a história sobre números. Quando a gente começa a olhar Abel e Caim, Abel, ele ofereceu o que ao Senhor? Cordeiro. O sacrifício de Abel foi o quê? O cordeiro. Abraão e Isaac. A mesma coisa. Olha o tipo. Abraão tem uma ordenança dada por Deus de que deveria sacrificar quem? O filho da promessa. Quem era o prometido de Israel? Quem era o prometido para as nações? Jesus. Isaías capítulo 9 fala isso. E um menino nasceu, um príncipe não foi dado, ele será Deus conosco. Então, a gente vê Abraão com o filho da promessa, só porque agora a gente vê Deus falando, vai ter que sacrificar. Abraão não poupou o seu filho, assim como Deus não poupou o seu. O que tinha sobre um altar? Madeira. Jesus foi pendurado onde? Sobre o madeiro. Então, tudo isso vai apontando. Quando a gente começa a olhar Midrash, a gente tem um olhar mais amplo sobre quem era Isaac. Porque no cristianismo, acredita que Isaac era uma criança. Então, acredita que Isaac, pelo cristianismo, tinha algumas linhas teológicas, acredita que ele tinha por volta de 8 anos de idade. Porém, a Bíblia não menciona isso. Mas existem linhas teológicas que acreditam que Isaac não poderia ter 8 anos de idade, porque ele seria uma criança, e como é que ele levaria a madeira para colocar em cima do altar? Então, acredito que ele poderia ser um pouco mais velho, então ele teria força para isso. Só que quando a gente vai para o judaísmo e a gente começa a olhar Midrash, não tem essa linha teológica do qual ele seria um pouco mais velho por volta de 20 anos. Acredita-se que ele teria por volta de 30 anos acima. É a tipologia de Cristo. É o pai sacrificando filho inocente. É o pai sacrificando o filho prometido, o filho da promessa.
É o pai sacrificando e não poupando o seu filho porque ele sabia que um sacrifício seria necessário. Então, quando a gente começa a olhar toda a Escritura, a gente vai vendo algo que aponta para Jesus. Eu separei algo para que você possa compreender. Eu tinha falado sobre José. Olha aí. José, o redentor rejeitado e exaltado. Rejeitado e exaltado. Porque, primeiramente, ele foi rejeitado pelos seus, mas Deus exaltou ele, se tornando governador e também sendo provedor para um tempo de escassez, um tempo de necessidade. José é vendido por prata, traído por seus irmãos, lançado no cárcere e depois exaltado à destra de Faraó. Sua história é um retrato da trajetória messiânica, rejeição, humilhação, morte e depois glória. José não simplesmente morreu. Quando você olha em Hebreus, ele é tido como um dos patriarcas. Não é somente Abraão, Isaac e Jacó. É Abraão, Isaac, Jacó e José. Em Hebreus menciona ele como um dos patriarcas. Então, não é somente José morreu. José, ele é reconhecido para um tempo de glória. Outra figura, tipo de Cristo. Davi, o rei ungido com um trono inabalável. Recorde que em Amós 9:11 fala que seria restaurado o tabernáculo caído de Davi. Uma adoração contínua, uma adoração para todo sempre. O trono de Davi é a profecia do trono de Cristo, o trono inabalável e eterno. Isso está em Isaías 9, verso 7. Quando você começa a olhar, durante várias passagens começam a apontar para o que é tipo, a sombra do que há de vir. O tabernáculo, olha só, o tabernáculo, a porta do tabernáculo, aponta para Cristo, ele é a porta. O altar de bronze, o sacrifício expiatório. O lavatório de bronze, a purificação pela palavra. A mesa dos pães, o lugar de alimento espiritual e comunhão. A menorá, a luz do Espírito. O altar de incenso, intercessão e adoração contínua. A arca da aliança, a presença de Deus. Tudo vai apontando para quem? Para Cristo. Isso é tipo. Sobre as festas. Pesach, o sacrifício do cordeiro. Os pães ázimos, festa dos pães sem fermento. E a gente sabe que o fermento representa o quê? Pecado. Primícias, festas de primícias, representa o quê? Primazia, mas também ressurreição. Pentecostes, o derramar do Espírito. Festa das trombetas, que é Yom Teruah, que representa a volta de Cristo, a volta do Rei. Yom Kippur, período do perdão total, mas também o período de purificação, que também representa juízo. E o tabernáculo, Deus entre o povo. Tá? Então, quando você começa a olhar vários códigos, várias passagens começam a representar o que é tipo, tá? Então, tipo pode ser figura, pessoa, ambiente, situação no Antigo Testamento que prefigura a obra de Cristo. Certo até aqui? Então, nós falamos que iríamos falar de dois conceitos. Um dele é tipo, tá? Que no caso é tupos, no grego, e o outro é antítipo,
tá? Que é o mesmo que antítopos no grego. Antítipo, mas também antítopos, que está em Hebreus 9, 24, tá? Se você puder, abra aí a sua Bíblia em Hebreus 9, 24. Hebreus 9. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguidos por mãos humanas, uma simples figura do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Essa palavra figura é antítopos. Se recorde que no primeiro texto que nós lemos em Romanos, a palavra figura ou prefigurado era tupos. Já nesse contexto é antítopos. Por quê? Porque quando a gente vai falar do primeiro, da palavra tupos, é aquilo que aconteceria, aquilo que há de vir, tá? Já antítopos já foi concretizado. É como se você pegasse um arquiteto e um arquiteto ele faz um rascunho, ele faz uma planta, ele faz só o desenho. Isso é tipo tupos, tá? Já quando a obra está finalizada, ela está concluída, antítopos, tá? Deu para entender até aqui? Responde aí se você conseguiu compreender. Falei, entendi ou não entendi. Tipos, figura de algo que irá acontecer. Tipo, figura de algo que irá acontecer. Antítipo ou antítopos, a realização daquilo que o tipo prefigura. Tá? Tipo é aquilo que vai acontecer. Antítopos prefigura aquilo que estava falando que iria acontecer. Tá? Ele já começa a mostrar aquilo que estava para acontecer, aconteceu. Enquanto o tipo está envolvido em sombras e rudimentos, tá? Enquanto tipo sombras e rudimentos, é aquilo que eu falei, exemplo da mão. Eu olho a sombra da minha mão, por mais que eu não estivesse olhando para a minha mão, eu sei que formou a sombra de uma mão. Tá? Eu sei que tem uma mão aí. Então, o tipo está envolvido em sombras e rudimentos. Antítipo, concretização de uma maneira perfeita. Tipo é o projeto. Antítipo é a realização do que já foi projetado. Vou dar um exemplo. Tipo, Moisés. Antítipo, Jesus Cristo. Tipo, José. Antítipo, Jesus Cristo. Tipo, tabernáculo. Antítipo, Jesus Cristo. Tipo, a serpente de bronze. Antítipo, Jesus Cristo. Tá? Tudo que Moisés representava se cumpriu na vida de Cristo. Ponto importante, anote aí. Tipologia não é uma interpretação alegórica de algum texto bíblico, tá? Então não é uma interpretação do qual você lê um texto e você acha assim, eu acho que é. Eu acho que isso aqui é Cristo. Ou começar a interpretar a sua maneira. Por quê? Porque quando a gente vai falar de tipologia, a gente está falando de um estudo, tá? A gente está falando de um estudo do qual começa a olhar todos os aspectos para que, de fato, possa ser visto como a figura de Cristo. Tá? Então, não é algo do qual eu leio e falo assim, parece, eu acho que é. Então, assim, tudo se encaixa entre o Velho e o Novo Testamento. Tá? Então, tipologia não é uma interpretação alegórica de algum texto bíblico que eu acredito que represente Cristo. Por que razão, então, devemos estudar os
tipos. Por que razão nós devemos estudar? Primeiro ponto. Os tipos devem ser estudados porque eles falam a respeito de Jesus, tá? Todos os eventos no Velho Testamento estão ligados, todos os eventos no Novo Testamento estão ligados ao Antigo Testamento. Não tem como eu começar a não ler, a ler um texto e não começar a entender assim, não, eu acho que não é importante isso. Olha só, quando Jesus ele ressuscitou, ele encontra com dois jovens a caminho de Emaús. Esses dois jovens, eles estavam num caminho percorrendo um trajeto de 11 quilômetros, desanimados, desiludidos, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado. Só porque nesse caminho, Jesus ele começa a falar desde Moisés. Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Porque tudo que Jesus está falando aponta para ele. Então, o papel de Jesus durante esse caminho com esses jovens indo para nesse caminho de Emaús não era falar de Moisés. É para que eles começassem a olhar entre o que Moisés fez e o que estava acontecendo em Jerusalém. Era o que Davi fez e o que estava acontecendo em Jerusalém. O que Davi falou e o que estava acontecendo ali. Então, isso é o tipo. Devemos estudar porque tudo aquilo que a gente vê aponta para Cristo. Esse é um ponto, tá? Exemplo disso. Tipos de Calvário. Quando a gente começou a falar a respeito do cordeiro imolado, quando o povo de Israel saía do Egito, é um tipo de Calvário. O cordeiro imolado do sangue passado sobre os umbrais. Quando a gente começa a falar sobre o cordeiro que Abel ofereceu, é um tipo de Calvário. O cordeiro que Abraão ofereceu no lugar de Isaac, o cordeiro pascual, também é um tipo do qual a gente aponta como um tipo de sacrifício ou um tipo de calvário. Tá? As peles dos animais que foram mortos para cobrir a nudez de Adão e Eva também é um tipo de calvário. Entendido até aqui? Travou. Vê se agora melhorou. Quando a gente começa a olhar sobre o cordeiro, e aí respondam, voltou o sinal, tá bom? Como é que está? Perfeito. Então, o cordeiro imolado, quando o povo de Israel sai do Egito, vocês pegaram essa parte? Representa Cristo, tá? Representa um tipo de calvário, tá? Quando a gente pega o cordeiro que Abraão ofereceu no lugar de Isaac, um tipo de calvário. Quando a gente pega os animais que foram imolados para que pudesse cobrir a nudez de Adão e Eva por conta do pecado, um calvário também, um tipo de calvário, tá? Então, tudo isso, quando a gente pega também todos os animais sacrificados como oferta, prefiguram um tipo de Cristo. Então, eu queria que vocês começassem a olhar de uma forma muito mais detalhada sobre o Novo Testamento, linkando ele ao Velho Testamento. Tupos e antítupos. Tupos é a sombra. Antítupos é a concretização. Já não existe mais a sombra. Agora é algo real. Foi entendido até aqui? Vocês conseguiram compreender? Tem alguma dúvida para esses detalhes? Porque quando a gente começa a olhar tudo isso, esse é um dos pontos que eu tinha falado, né? O porquê estudar, porque tudo aponta para Cristo, e em muitos aspectos
são tipos de calvário, tá? O madeiro, a ponta, a representação do o isopo, aquilo que traz cura, não necessariamente a cura estava na planta, tá? Quando a gente olha a arca, tudo isso vai apontando para Cristo. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente começa a compreender do que estava falando os profetas, os juízes, os patriarcas. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco essa aula de hoje, para que a gente possa prosseguir para a aula da semana que vem, de uma forma agora a partir desse ponto. Ficou alguma dúvida? Menciona aí para mim.